Bom dia, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história, que a gente vai começar fazendo a correção, fazendo as correções da página da aula do dia 14/5, página 240 e 242, certo? Porque essas páginas, da 240, elas não têm espaço para responder. Aí eu pedi que vocês respondessem no caderno. Vocês estão lembrados? Sabia. Primeira questão diz assim: cite um elemento da paisagem urbana retratado na fotografia, na página 240. Você pode colocar aí grande concentração de construções, ou seja, muitas construções, viu? Segunda questão: um elemento da paisagem rural que está sendo retratado aí nessa imagem. A presença de plantações e a baixa concentração de construções, ou seja, poucas moradias, poucas construções feitas pelo homem. Agora a gente vai lá para a página 242. Tem uma pintura que você tem que observar ela bem, certo? Todos os detalhes delas você tem que observar. Descreva a pintura acima. Para fazer isso, você tem que observar tudo numa pintura. Sempre questões assim, você tem que fazer a observação dela mais detalhadamente, certo? Aí, como é que a gente vai descrever essa pintura? Você vai começar assim, você sabe... Já eu falo sempre em sala de aula, né, que quando tem essas perguntas, quando você for responder, eu quero sempre respostas completas. Eu não quero só uma palavra, ok? Então, você coloca mais ou menos assim, viu? Se o seu tiver parecido aí, você deixa, se não, complemente, ou então, se tiver errado, apague e copie essa resposta aí. A pintura mostra algumas árvores. Uma casa próximo ao morro, alguns animais no fundo e 4 pessoas reunidas para ouvir e tocar música. A sua resposta está parecida? Então, deixe essa resposta. Ou então, só complemente, certo? B. A pintura representa o espaço urbano ou rural? São 2 perguntas, gente. Ó. Urbano ou rural, por quê? Certo? Aí você coloca assim: a pintura representa o espaço rural, pois mostra a criação de animais e uma casa aparentemente afastada de outras, próxima à vegetação, porque são 2 perguntas em uma, então são 2 respostas. O espaço aí que está mostrando é o rural, pois, ou então porque mostra a criação de animais em uma casa aparentemente afastada de outros, próxima à vegetação. É só isso que é para responder, viu? Ou você altera, ou você complementa, faça a correção, por favor. Na letra C, diz assim: que elemento da cultura rural foi representado na imagem, que faz parte lá do meio rural, gente. A cultura rural foi representada por meio das pessoas tocando viola e acordeão, que são esses instrumentos aí. O acordeão é a sanfona, né? Que a gente conhece, certo? Isso aí faz parte mesmo, é uma característica específica da zona rural. Agora, nós vamos iniciar nossa aula de história de hoje, dia 21/5. Vamos lá. O primeiro título do nosso assunto é a ocupação das terras. Mas antes da gente entrar nessa questão bem aqui, nós vamos relembrar o que é que nós já sabemos sobre esse período bem aqui, 1500, lá em 1500, né? O que foi que aconteceu? O descobrimento do Brasil. Quem já vivia aqui, quem era? Os indígenas. Aí vieram os portugueses, tiveram um primeiro contato, não é isso? E foram se conhecendo aos poucos. O que a gente vai saber agora, nessas próximas páginas do nosso livro,
o que foi que aconteceu após esse encontro dos portugueses com os indígenas. Será que ocorreu tudo na maior amizade, na maior paz? O que vocês acham? Então, vamos saber como foi esse período de 1500 a 1530, certo? Em 1500, quantos indígenas viviam aqui, gente, no Brasil? De 2 a 4 milhões de indígenas viviam no território que hoje é o Brasil. Nessa época, chegou a expedição, né, liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, isso aí todo mundo já sabe, e desembarcaram aqui. Mas agora a gente vai saber o que eles realmente queriam. Observe bem essa imagem. É um detalhe, é só uma parte de um mapa chamado Terra Brasilis. Ele é lá de 1500, esse mapa aí, viu? Então, é um documento histórico que faz parte da história do descobrimento. O que você pode observar aí nessa imagem, gente? Tem uma floresta, tem alguns animais, tem os indígenas, tem uns portugueses. O que os indígenas estão fazendo aí, gente, nessa imagem? Observe ela direitinho. Estão derrubando as árvores, certo? Mas para que eles estão fazendo isso aí? Isso aí vai falar da primeira atividade econômica dos portugueses quando eles se instalaram no litoral, que essa parte aí do mapa é próximo à praia, é no litoral. E eles se interessaram pela extração, ou seja, tirar o pau-brasil, né, que era muito valorizado por conta de uma tinta que era usada para tingir alguns tecidos. E essa tinta, essa madeira era muito procurada na Europa. E o comércio dessa madeira, ou seja, a venda, ela gerava muitos lucros para os portugueses, viu? Não se engane, não foi para os índios, foi para os portugueses. Então, os indígenas, o que eles faziam? Cortavam, transportavam até as embarcações e ganhavam o que em troca? Objetos que eram úteis no seu dia a dia, como machado, facas e metal, mas era uma coisa assim muito insignificante, né, pelo trabalho que eles realizavam para os portugueses. Só que, com o passar do tempo, os indígenas começaram, a gente está falando aqui da mão de obra indígena, não é isso? Do trabalho, mão de obra é o trabalho, do trabalho indígena. Então, eles passaram a ser tratados como escravos. Aí você imagina, gente, os indígenas que viviam aqui, sua vida, tudo numa boa, e de repente se viram obrigados a trabalhar de graça como escravos na extração do pau-brasil para os portugueses. Será que essa história terminou legal? Mas por que os portugueses eles valorizavam, de certa forma, o trabalho dos indígenas? Ou então eles precisavam? Porque os indígenas conheciam com a palma da mão, o território que eles, portugueses, não conheciam. Eles conheciam a parte litorânea, mas o interior da mata, eles não sabiam o que eles iam encontrar. Certo? Até porque não era só uma tribo que vivia aqui, eram várias tribos, e umas tribos são mais amigáveis e outras não. E isso ajudou os portugueses, né, a colonizar o interior. A colonização do Brasil começou lá no interior, gente, na zona rural, certo? E, só que por conta
dessa exigência dos portugueses, dos indígenas, realizarem o trabalho escravo para essa atividade econômica, houve esse escambo, que era a troca do trabalho, né, por objetos que você já sabe quais são, visando os altos lucros, mas alguns indígenas não aceitavam viver dessa maneira, porque eles eram livres aqui no Brasil. Então, começaram alguns conflitos. Teve indígenas que começou a resistir. Houve resistência, não aceitavam de jeito nenhum essa questão. Como eles estavam derrubando a madeira na Mata Atlântica, né? Que era o pau-brasil, para importar, para levar para a Europa, o que foi que houve aí? Uma transformação nas paisagens desse local aí, do litoral brasileiro, certo? Porque eles mantiveram a exploração do pau-brasil, que era restrita ali somente à área do litoral. Mas, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização. Colonizar é ocupar um território, um espaço, ok? Primeiro, começaram no litoral. Em seguida, foram para o interior e para isso eles precisavam dos indígenas para levá-los, guiá-los, porque eles não conheciam, certo? Aí, diante disso, teve início uma grande transformação. Mas que transformação foi essa, gente? A devastação, desmatamento. Olha aí nessa imagem, o mapa, no mapa do Brasil, como era como era a cobertura vegetal da Mata Atlântica, antigamente, nessa época aí que a gente está falando, e agora. Olha só a diferença, pouquíssimos pontos verdes que você vê, que são referentes à vegetação, certo? Agora a gente vai falar das capitanias hereditárias. Tia, mas o que é isso? Olha, a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, até porque você vai ver ele mais detalhadamente lá no 5º ano, que todos vão passar no final do ano, com fé em Deus, e vão cursar o 5º ano. O que eram as capitanias hereditárias? Isso aí começou a partir da colonização, viu, gente? Então, eram grandes faixas de terras doadas pelo rei, a nobreza e pessoas de confiança. Então, o rei, lá de Portugal, ele considerava o Brasil era uma colônia de Portugal na época, viu? Quem recebia esses pedaços de terra? Quem se beneficiou da divisão do território brasileiro em lotes? Os capitães donatários. Eles recebiam e tinham o quê? A responsabilidade de colonizar e produzir nas terras recebidas. Eles tinham que plantar alguma coisa. Não podia deixar a terra sem fazer nada, que era para dizer que aquelas terras ali eram dos portugueses, porque essa outra parte, como mostra o mapa aí, pertencia à Espanha. Essa medida tomada pela coroa reflete a transmissão da responsabilidade da ação colonizadora para o setor privado, ou seja, particular. Devido às inúmeras dificuldades enfrentadas pelos capitães donatários, esse sistema aí de capitanias hereditárias, ele foi um fracasso. Eram o quê? 15 capitanias hereditárias, somente 2 prosperaram. A de Pernambuco e São Vicente, com esses líderes aí, Duarte Coelho, Martim Afonso de Souza. Foram os donatários que mais se destacaram, gente. Mas vocês vão voltar a ver isso aí lá no 5º ano, viu? Aqui a gente está dando só de forma geral. Territórios indígenas. Esse mapa aí foi o mais parecido que eu achei com o que está aí no livro de vocês, na página
246. Eu procurei esse aqui que está no livro, mas eu não encontrei de jeito nenhum. Mas esse aí é mais ou menos parecido, né? Ele mostra como é que ficou, como é que está a situação das terras indígenas hoje, gente. Que se a Mata Atlântica não está da mesma maneira, vocês acham que as terras indígenas estão? Com certeza não. Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas pelos povos indígenas. Então, a terra era deles, pertencia a eles. Atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito, que está lá na Constituição, a esses povos. Porém, mas, mesmo com esse direito garantido por lei, várias terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Olha aí a legenda do mapa. Situações das terras indígenas no Brasil. Aí tem a identificar, que realmente é indígena, demarcadas, são as que já estão demarcadas como terras indígenas, e em demarcação, ou seja, ainda não foi reconhecida como terras indígenas. E mesmo assim, essas demarcadas, elas sofrem várias ações de invasões de madeireiros, de mineiros, viu? Para explorar a terra de uma forma mais agressiva. Aí você vai observar esse mapa aí direitinho e vai fazer o que está pedindo aí, ó. Há terras indígenas no estado onde você mora, aí você procura no mapa. Qual é seu estado? Piauí. Tem terras indígenas aqui no Piauí? Observe bem. Se tiver, você vai circular. Se não, deixa em branco. Com essa questão dos direitos às terras indígenas, eles, até hoje, eles lutam para ter o reconhecimento por parte dos governantes de que eles realmente têm direito àquelas terras, até porque eles estavam aqui antes de qualquer pessoa chegar aqui nesse território brasileiro, né, gente? Na página 247 está mostrando isso aí. Que os indígenas, eles estão sempre reclamando por alguma coisa que realmente pertence a eles. Você vê isso não só nos livros, mas você vê na internet, na televisão. Sempre tem algum caso de indígena que, por defender a terra, ele acabou sendo morto em confronto com fazendeiros, com grileiros, com os mineradores. Isso aí tá presente hoje em dia, viu? Aí tem uma perguntinha bem aí nessa página 247. Qual é a importância da luta dos indígenas pela demarcação de suas terras, gente? Ou você acha que não é importante eles lutarem para poder adquirir por direito não era nem para eles lutarem, né? Porque eles já estavam aqui, a terra é deles. Então, eles querem só que aquela terra que for demarcada como sendo área indígena seja respeitada, porque isso não está acontecendo. Ó, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que está na Constituição com referente aos direitos dos índios. Essa fala aí de cima, nossos direitos são todos violados. Ou seja, eles não têm esses direitos respeitados na íntegra, propriamente dito. É o que reza o capítulo do artigo 221 da Constituição. São reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, que é ao governo, né, demarcá-las, ou seja, limitar, dizer, ó, essa terra bem aqui, começa aqui e termina lá, pertence aos índios, para que eles possam fazer a proteção, né, e cuidar dos seus bens. Mas algumas pessoas acham que os indígenas não têm direito a essa terra. E você, o que você acha? Vou deixar a pergunta no ar, certo? Agora as atividades de hoje.
Atividade nas páginas 243 a 248. Tá tudo explicadinho aí, gente, viu? Copiar e responder no caderno de história as questões que não tem espaço no livro. Isso aqui sempre vai vir em alguma disciplina. Sempre vai vir uma atividade dessas. Que aparece a perguntinha lá, que se estivéssemos lá em sala de aula, você iria falar para mim oralmente, mas como não estamos, você vai responder no caderno. Aí você vai pegar, no kit que vocês compraram da FTD, tem um encarte chamado Riqueza Cultural Brasileira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de folhear esse encarte, certo? Você vai ler as páginas 14 e 15. Copiar e responder as questões a seguir sobre o que você leu. Essas questões, você vai ler o texto das páginas 14 e 15, e essas questões aqui você vai copiar no caderno de história, deixando espaço para responder. Primeira questão, qual é o assunto tratado nos textos? Lá tem 2 textos, 2 páginas, 2 textos, certo? Em que consiste a arte plumária? 3, o que é a arte plumária para os indígenas? 4, em que ocasiões o cocá é utilizado? 5. Fale um pouco da reação dos portugueses com a arte plumária quando chegaram por aqui no século XVI. 6. Quais povos indígenas são citados nos textos que você leu nas páginas 14 e 15? Então, você vai copiar com a letrinha bem linda, legível, que dê para te entender, fazer a leitura, viu? Bem bonito. E lembrando, gente, todas essas atividades que vocês fazem são atividades que vão fazer com que eu possa avaliar vocês. Então, vocês têm que me dar um retorno do que você está fazendo, certo? Bons estudos, até a próxima aula, que é a aula de sexta-feira, certo? Beijos!